aqui com vocês. Uma semana aí de capacitação teológica em Xerém. Saudade de vocês aí. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por aquilo que aconteceu durante essa semana. Não estive aqui, mas sempre preocupado em saber o que está acontecendo aqui nesse lugar, ligando o pessoal, como é que foi? Não, pastor, está tranquilo, o povo ainda não foi arrebatado, fica tranquilo, pastor. Jesus ainda não voltou ainda, mas está prestes a voltar, fique tranquilo. Eu fiquei tranquilo lá em Xerém, graças a Deus, irmãos. Que bom que você está aqui. Dá uma olhadinha aí que está do teu lado aí. Dá uma olhadinha aí que está do teu lado aí. Dá um sorriso aí bem gostoso aí, meu irmão que está do teu lado aí. Declara uma palavra profética aí sobre quem está do teu lado aí, irmão. Fala para você, meu irmão, que você seja abençoado em nome de Jesus. Que haja manifestação de Deus sobre a tua vida essa noite. Que essa noite possa haver cura no teu coração, libertação no teu coração. Que haja regozijo no povo de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que o povo de Deus é um povo muito triste, amém? Que é isso? O povo de Deus é um povo muito alegre. É um povo que conhece a palavra, conhece o Deus que serve. Eu entendo que um grande homem que diz: olha, eu sei o Deus que eu tenho crido. Você conhece o Deus que você tem crido? Louvado a Deus por isso. Eu tenho uma honra nessa noite. E eu louvo a Deus porque Deus tocou no coração do pastor Lemos, da pastora também Osana. Eu louvo a Deus pela vida deles, são amigos já há muitos anos, militam nesse ministério conosco já há algum tempo, nos conhecem desde a igreja que a gente anda lá em Bangu, quando nós estávamos em Bangu. Trabalhamos junto no Ministério da Família. Acima de tudo, pastor, pastora, amigos, mas acima de tudo, servos do Deus Altíssimo. Eu gostaria de convidar nesse momento e dizer para vocês: tem também, esqueci, né? Tem o Gabriel, tem também, esqueceram o Gabriel também. Gabriel está ali, ó. Fala, Gabriel, aparece, Gabriel, aparece. Não, aperta isso. E tem o pastor Nelson de Rocha Miranda. Estivemos lá também na igreja dele também. Participamos de casais lá. E sei que Deus tem algo muito especial para nós através da vida deles, irmãos. Você crê nisso? Amém. Meu coração está sensível ao ouvir aquilo que Deus quer transmitir através da vida deles no meu coração. E eu sei que essa noite é uma noite especial. Você sabia que essa noite é uma noite especial? Amém. Mas não é só porque eles estão aqui não, mas porque o Senhor está aqui nessa noite. Ele está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. Ele te trouxe aqui porque Ele te conhece, conhece a tua história, conhece a tua vida e sabe aquilo que você precisa ouvir. Se você abrir teu coração, e se você tiver o teu coração como uma esponja, absorvendo tudo aquilo que está acontecendo aqui nessa noite, irmãos, eu tenho a certeza que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Porque é impossível, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, é impossível nós voltarmos para as nossas casas da forma como nós chegamos aqui. Porque esse Deus, Ele transforma, esse Deus muda a história, esse Deus renova, esse Deus purifica. Essa palavra é tremenda. Então, se você absorver tudo, fica quietinho, não deixe ninguém conversar com você. Vamos fazer um trato aqui nessa noite. Se alguém conversar com você, você pode falar: meu irmão, dá uma olhadinha para lá e fala assim: meu irmão, se você conversar comigo, depois do culto você vai me pagar um lanche de R$5. Isso, pois é. Se conversar comigo, vai pagar um lanche de R$5. Obrigado. E se levantar, vai pagar um lanchinho de 10. Não, ele é mau, por culpa dele. Tá? Eu queria pedir a você que não converse, sabe? Não saia do teu lugar agora. Ouça aquilo que o Espírito de Deus vai fazer
essa noite está fazendo através de ouvidos, através de louvores, agora através da palavra. Então que você possa ficar atento a tudo que vai acontecer aqui. Você quer ser abençoado essa noite? Amém. Eu também. Pastor Lemos, na igreja sua, Deus te abençoe. Pastor Rosana. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Queria dizer para os irmãos que eu estou muito, mas muito feliz mesmo de estar aqui. Só fiquei um pouco surpreso, porque recebi as recomendações do pastor Aloysio. Olha, você se prepara porque Petrópolis está frio pra caramba. Vai estar mesmo? Tá. Só se está do outro lado, pastor. Porque eu saí do carro, estava realmente uma resenha assim um pouquinho gelada, mas quando eu entrei aqui, senti esse calor aqui dentro. Não tem frio de Petrópolis, Teresópolis, que possa alterar essa temperatura gostosa que está aqui dentro, amém? Eu falo sério mesmo. Tanto que ele falou assim para mim, quando o irmão pediu que os visitantes se levantassem, ele falou assim: você não vai se levantar? Eu falei: eu sou de casa. Eu sou visitante, eu sou de casa. Afinal, vejamos, eu estava perdido na entrada lá do pórtico. Veio um irmão, um anjo, veio me socorrer. Pastor, me segue. Estou indo. Cheguei aqui no portão e falei assim: pastor, tem uma técnica para subir essa rampazinha aqui. Aí eu consegui subir a rampa, orientado pelo irmão. Chega aqui dentro, esse calor humano, o Espírito Santo de Deus com essa liberdade total aqui dentro. Eu sou ou não sou de casa? Sou de casa. Glória a Deus. Mas eu estava comentando ali com a minha esposa. Eu falei: olha só o hino que eles estão cantando antes de passar a palavra para a gente. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Isso é muito sério. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado e fala para ele: não importa as circunstâncias, meu irmão. Não importa as circunstâncias, minha irmã. Nós louvaremos o Senhor. Você assume esse compromisso comigo? Faz assim. Amém. Tem gente que não levantou a mão, levantou assim, hein? Você assume esse compromisso comigo ou não assume? Glória a Deus. Bem, como o pastor Luiz já falou, nós pertencemos ao ministério do pastor Walter Barbosa Lima, da Igreja Batista Nova Filadélfia de Rocha Miranda, na qual nós trazemos um abraço caloroso para essa amada igreja. E viemos aqui compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem compartilhado conosco. Sempre falamos, sempre pregamos que importante, mais importante que pregar a palavra é viver a palavra. E nós fomos convidados para o mês da família. Agora, não é o mês da família, queríamos que vocês falassem para as famílias lá de Petrópolis. Eu falei: amém. Então vamos ver, né? Quem é que pode nos servir como exemplo? Dos muitos exemplos que nós temos na Bíblia, quem pode nos servir como exemplo para dar o recado do Espírito Santo de Deus nessa noite? Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e, vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Amém?
Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui no contexto. No capítulo 1, essa mesma narrativa, ela se repete numa mesma ocasião, né? Apenas anterior a essa, numa reunião, podemos dizer assim, que estava acontecendo, e o Senhor indaga a Satanás para onde ele estava vindo. Ele falou de rodear a terra. Estava lá, com quem não queria nada, para ver se eu pego alguém distraído. Tem alguém distraído aí também? Não esperto, né? Glória a Deus. E o Senhor se referiu a Jó. Lá no capítulo 1, dessa mesma forma, ele se referiu a Jó. Tem visto meu servo Jó? Amados, eu quero chamar a atenção para vocês em alguns detalhes a respeito dessa passagem. Primeiro, que na própria palavra do Senhor, nós podemos perceber com que alegria ele se refere a Jó. Ele poderia simplesmente dizer: você viu lá o Lemos? Viu o pastor Aloysio lá? Viu o Alzheimer? O Senhor fez questão de frisar para Satanás e para todos os presentes: você viu meu servo Jó? E exaltou as qualidades de Jó. E aí às vezes eu fico pensando: como será que está a minha vida? A minha vida, para que Deus possa estar me olhando aonde quer que Ele esteja, do seu trono. Como está a minha vida, para que Deus se refira a mim da mesma maneira como Ele se referiu a Jó? O que eu estou fazendo? O que eu estou disposto a fazer? Como eu estou conduzindo a minha família? Como eu estou conduzindo o meu trabalho? Como eu estou conduzindo a minha vida? Afinal de contas, eu consigo perceber, eu acho que os irmãos também conseguem, quando ele fala: poxa, um homem temente a Deus, um homem que se afasta da aparência do mal. E aí Satanás, que não é bobo nem nada, falou para o Senhor: também pudera. Queria ver se ele não estivesse lá com aquele Citroën zerinho. Queria ver se ele não estivesse lá com toda aquela fazenda, com todos aqueles bens que ele tem. Se ele estaria assim louvando o Senhor. Por isso que quando eu falei que se você estava disposto a fazer um compromisso comigo nessa noite, se você estava ciente desse compromisso que a gente estava fazendo, não importa as circunstâncias, meu irmão, não importa as circunstâncias, minha irmã, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. E mais, permitiu não só que tocasse nos bens de Jó, mas também tocasse na sua família. E ainda assim, Jó foi capaz de entender e não atribuiu a Deus falta alguma. Não pecou contra Deus. Ainda falou assim com o coração aberto: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. Será que nós estaremos dispostos a essa mesma atitude? A esse louvor sincero, profundo e tremendo? Será? Porque a gente canta: não importam as circunstâncias. Mas será que não importam algumas circunstâncias para nós? Será que nós temos essa coragem? E numa segunda reunião, Deus alertou a Satanás: tem visto meu servo Jó? Novamente ele se refere a um homem temente a Deus, que se aparta do mal, mesmo tendo tu me incitado contra, mesmo tendo tu sugerido que ele me negaria, que ele blasfemaria, se alguma das suas finanças fossem tocadas, se os seus bens fossem tocados. É essa mesma pergunta que eu faço para cada um de nós nessa noite. Não que Deus esteja interessado em permitir que o diabo toque na finança de cada um de vocês, não é isso. Não é isso. Eu quero deixar isso bem claro. Não que Deus esteja interessado em permitir que a família de vocês seja tocada. Mas Deus deseja saber como anda o coração de cada um de vocês. Onde é que realmente vocês estão colocando a tua fé? Onde é que realmente, até onde você está realmente disposto a seguir o Senhor? Porque é verdade, irmãos. No meio da bonança, no meio da tranquilidade, é muito simples. Mas no meio das dificuldades, nós precisamos verdadeiramente ter certeza do Deus que nós servimos. E eu sei mesmo que aqui, nessa noite,
Alguém está passando por uma dificuldade. Está vencendo uma prova, está vencendo. Porque se você está aqui, meu irmão, e está louvando a Deus, é porque você está vencendo. Amém? Vamos deixar isso bem claro. Se você está aqui nessa noite, você está vencendo essa provação. Você está vencendo, porque o Senhor está contigo. E eu sei que cada um de nós temos uma dificuldade. Veja bem que Jó foi atacado por todos os lados. Satanás sabe exatamente aonde ele tem que atacar. Ele sabe aonde é as nossas fraquezas. Aonde são as nossas fraquezas? Aonde está especificamente a fraqueza de cada um. Ele é um estrategista. E pior do que um estrategista, ele é um oponente terrível. Ele não ataca só por um lado, ele ataca por todos os lados. Ele atacou Jó nos seus bens. Ele atacou Jó na sua família. Ele atacou Jó na sua saúde física. Mas em nada. Alguns teólogos dizem, alguns estudiosos da Bíblia dizem, que esse livro de Jó é um livro fictício. Que na verdade isso não aconteceu. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esta é a minha opinião. Se aconteceu ou se não aconteceu, importa que Deus está nos ensinando. Através da vida de Jó, Deus está nos ensinando. E há muito mais para Deus nos ensinar através da vida de Jó do que ser resistente ao sofrimento e ser fiel a Deus. Amém? Amém. Maravilhoso estar aqui com vocês. Muito bom. O pastor Lemos começou a fala dele fazendo uma pergunta: como eu sou reconhecido diante de Deus? Jó teve isso provado na íntegra. E eu quero fazer uma pergunta para as mulheres aqui nessa noite, jovens, adolescentes, mulheres casadas, enfim, mulheres. Como você tem sido reconhecida diante do Senhor? Qual é a tua função nessa terra? Para que Deus a trouxe aqui? Eu quero dizer para vocês que o Senhor, resposta de oração, solução de carências, de tristezas, de solidão. Porque Adão estava lá. Ele era dono daquela maravilha toda que Deus fez. Deus deu ordem para que ele tivesse domínio sobre todo o jardim, para que ele pudesse cuidar de tudo, para que ele pudesse estabelecer realmente um gerenciamento ali amplo em tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. Mas Adão, ele estava muito tristonho, porque todos os animais tinham a sua fêmea. O macho, ele tinha a sua fêmea, e Adão estava lá sozinho, chupando o dedo, sozinho. Tem coisa mais triste do que um homem sozinho? Fala aí, irmãs, tem alguma coisa que fique mais pálida do que um homem sozinho? Não existe, irmãos. Não existe. A mulher veio à terra para acabar com a solidão do homem. A mulher veio à terra para trazer condição de família, para o homem não viver mais só. A nossa função é somar, é andar ombro a ombro, é estar lado a lado, é fazer companhia. E essa era a função de Eva, lá no princípio de tudo, quando Deus fez todas as coisas. Eva foi retirada da costela de Adão. Não foi por acaso. Deus retirou da costela, porque a costela, ela é uma estrutura forte, ela é uma ossada, e a estrutura mais forte do corpo são os ossos. São eles que dão condição do corpo ficar ereto e ficar de pé. Então cai por terra esse negócio de dizer que mulher é sexo frágil. Esse negócio, ó, já bateu retirada da nossa vida há muito tempo, já foi embora. Esse negócio não é a teu respeito e nem a meu respeito verdade. Porque
Porque nós não somos frágeis coisa nenhuma. Nós somos o bom perfume nessa terra, porque viemos aqui para adorná-la com a nossa beleza, com o nosso charme, não é? Com a sabedoria que Deus nos deu. Porque ai deles se não fôssemos nós mulheres. As irmãs concordam comigo? Dizem amém. Somos nós que damos direção para a vida desses homens, propósitos para a vida deles. É por causa de nós que eles tomam atitudes e decisões acertadas. Por causa do companheirismo, da sabedoria que Deus deu para a mulher. A mulher, ela tem uma visão que ela enxerga tudo. Ela chega ali na porta, ela consegue ver tudo rapidamente. Ela faz um apanhado do ambiente. Ela sente se tem perigo, se não tem. Ela sente se o povo é acolhedor ou não. O homem não. O homem chega focado naquilo que ele vai fazer. Se ele veio aqui para poder assistir um culto, ele vai chegar, ele vai sentar. Ele não vai se importar com quem está à volta dele. Esse é o perfil do homem. Agora a mulher não, ela é detalhista. Ela percebe. E ela foi extraída da costela, porque a costela é uma estrutura forte, e também porque a costela tem a função de resguardar toda essa região abdominal aqui, que é essa proteção dos nossos órgãos vitais. A costela, ela nos protege para conduzir a nossa casa com sabedoria. Mulheres que fomos chamadas para não nos deixar levar por qualquer vento de notícia, seja ela ruim ou até mesmo péssima, como era o caso aqui da mulher de Jó. Imagina só a mistura de sentimentos que não foi bombardeando as emoções dessa mulher. Perdas uma atrás da outra. Fala-se muito mal dela. Realmente ela não tem um perfil a ser seguido. Mas olha, de repente você olha para o teu marido, um homem que tem bens, um homem que tem condição favorável em todos os aspectos, influente talvez na política da época, um homem respeitado entre os homens daquela cidade onde ele morava. Ele era um dos maiorais do Oriente, que tinha a maior fortuna no Oriente. E de repente ele fica sem nada. Eu não sei se aqui tem alguém nessa situação, que um dia tinha muito, e de repente de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, ou de um tempo. Mas existe uma área que é muito afetada, que afeta muito a vida conjugal de um casal, é a vida financeira. Quando a vida financeira de um casal vai mal, é complicado, porque todas as áreas elas são comprometidas por causa disso. E aquela mulher estava vivendo aquele contexto ali de perdas. E ela deu um conselho errado para o seu marido. Ela falou para ele: você ainda está adorando esse Deus, amaldiçoa ele e morre, olha o teu estado. E o marido dela deu uma palavra para ela: você fala como louca, nós recebemos os bens do Senhor, por que não vamos receber os maus também? Ele teve uma atitude sensata porque ele era um homem de Deus. E com certeza a sensatez de Jó preservou a vida daquela mulher. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, mulheres abençoadas do Senhor, de não deixar com que as circunstâncias perturbem a nossa audição, a nossa visão, o nosso pensamento, que é onde começam todos os ataques para bombardear todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos estar atentos a que voz nós estamos ouvindo. Lá no início do Gênesis, se Eva não tivesse dado ouvido à serpente, ela não tinha ido pelo caminho que foi. Sabe por quê? Porque mulher, ela é muito desconfiada. Se fosse Adão que chegasse em casa com fruto, eu duvido que ela comia. Ela ia perguntar: de onde que veio isso? Quem te deu isso? Deu por quê? Está de olho em você? Ia surgir um monte de questionamentos de uma vez só. Porque mulher é assim. E não é defeito da sua casa, não. Isso é original de fábrica. Todas são do mesmo jeito. Não tem jeito. É a nossa natureza, desconfiada, né? Sempre atenta. O que pode oferecer perigo para o meu lar? O que pode oferecer perigo para o meu marido? Não é? E às vezes o marido fala: você vê tudo quanto é lugar. Mas não é que ela veja tudo quanto é lugar, porque ela vê mesmo. E se ela te der um toque, fique esperto, porque o perigo pode estar por perto. E Eva, ela foi encantada pela curiosidade, porque ou raça curiosa essa raça de mulher. Nós somos curiosas, irmãos. Não é? É um defeito, uma coisa ruim. Tem hora que é bom, mas é complicado encontrar um equilíbrio nesse negócio. E às vezes a curiosidade, ela mata. E mata mesmo, porque furtou a mulher de ter liberdade
Deus, furtou a família de viver uma vida plena na presença do Senhor, por causa da curiosidade, por causa de dar ouvido à voz que não tem que dar. E ainda nesse tempo, nós nos furtamos de receber bênçãos do Senhor, porque nós damos ouvido a pessoas, a situações, a circunstâncias que nós não temos que dar. Nós emprestamos o nosso ouvido para assunto que não vai edificar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa vida conjugal. E quando o diabo encontra uma brecha dessa, ele não pensa duas vezes, ele entra com tudo, para trazer um grau de destruição que você fique completamente falida, sem condição de reagir. É aquele nocaute, aquele golpe fatal. É assim que ele faz. Então lá em Gênesis nós aprendemos que nós não podemos dar ouvido à conversa do diabo. Eva deu ouvido à conversa de Satanás, e por causa dela ter dado ouvido a quem ela não devia, todo esse transtorno veio sobre a face da terra. E até hoje a gente vive com as nossas lutas travadas. Glória a Deus pelo sangue do Cordeiro, que nos deu a vitória, não é? Glória a Deus. Mas as lutas, elas estão todos os dias aí, e nós precisamos estar tomando posse do poder do nome de Jesus, para estarmos vencendo os embates que se apresentam todos os dias. Se você tem passado por uma situação com seu esposo, onde você não tem visto saída, não vá buscar na internet, na conversa pelo MSN com suas amigas. Não que você não possa compartilhar, pode, mas não exponha a tua vida pela internet. Não vá buscar solução com 3 horas de telefonema, compartilhando com quem não pode trazer solução para você. Vai dobrar o seu joelho e buscar o Senhor, porque o Senhor, ele tem saída. O Senhor, ele tem resposta. Ele tem a habilidade que você precisa receber para administrar as suas situações difíceis. Lá em Tiago, acho que capítulo 4, no capítulo 3, o Senhor fala que quem pedir sabedoria, ele dá, e ele não lança no rosto. Então vamos aprender a sermos essas mulheres que trazem solução, mulheres sábias, que se dobram diante do Senhor, que se colocam diante daquele que pode trazer solução para situações difíceis como essa, para que a calamidade, quando chegar, a força da nossa aliança como casal e a força da nossa aliança com Deus possa realmente nos sustentar, em nome de Jesus. Vamos entender a situação então. Vamos entender a situação de Jó e, quem sabe, a situação de alguém que possa estar aqui nessa noite, vivendo uma dificuldade parecida. Primeiro chega a notícia: Jó, você perdeu teu gado, você perdeu os bois, enfim. Seria o mesmo que dizer para você hoje: olha, meu amado, você acabou de perder o emprego. Sabe aquelas economias que você fez, você aplicou na bolsa, ou aquela empresa que você apostou que ia crescer, acabou de quebrar. E foi chegando uma notícia ruim, uma atrás da outra, na situação da casa de Jó. E Jó ainda meio atônito, chegava um, chegava outro, chega outro, até que veio também a notícia do golpe de misericórdia, se é que a gente pode dizer assim. Olha, os teus filhos, Jó, teus filhos estavam lá numa festinha lá, estavam lá todo alegrezinho, e de repente, houve um desabamento, enfim, só sobrou eu para vir aqui te dar essa notícia. Então, era pressão do trabalho, era pressão na família, era pressão de tudo quanto é lado. E ainda me vem uma abençoada, como a Usana disse, né? Ela é tão abençoada que a Bíblia nem cita o nome dela, mas ela me chega e fala assim: Jó, se fosse nos dias de hoje, ela falava assim: Jó, olha só, o problema é o seguinte, 50 pares de calçado que eu tenho lá dentro do guarda-roupa, mas eu estou precisando de outro. O Jó, não é mulher, a minha situação, ó, como é que eu estou? Pô, Jó, um sapato, eu tenho tão pouco, 50 pares é muito pouco. Ela não foi capaz de compreender que a sua família, naquele momento, estava sendo covardemente atacada. E quando isso acontece, muitas das vezes, homens e mulheres acham que o inimigo está ali, de frente para ele.
Normalmente ela acha que o inimigo dela naquele momento é o marido. E ele acha que o inimigo dele naquele momento é a esposa. E não são capazes de enxergar que estão sob ataque ferrenho de Satanás. O próprio Jó não teve essa percepção. Se os irmãos acompanharem todo o livro de Jó, lá pelo capítulo 41 é que ele vai ter discernimento do que estava acontecendo, porque Deus assim permitiu e revelou. Mas os casais acabam se perdendo entre eles mesmo, em desavenças, essas brigas. Sabe, irmãos, é meio duro de falar dessa maneira, mas toda aprovação, guarda isso no teu coração, toda aprovação que nós passamos tem um fim proveitoso. Deus não permite, primeiro, que nós venhamos a passar por provações numa intensidade maior do que a que a gente possa suportar. E em toda situação difícil, Deus está sempre querendo nos ensinar alguma coisa. Uma outra coisa que me chama a atenção em Jó é o seguinte: diz que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor por possíveis pecados que os filhos poderiam estar cometendo. Fala assim na sua Bíblia? Sua Bíblia está escrito isso? A minha está escrito assim, a sua também está? Jó oferecia sacrifício ao Senhor só pelo medo, só pelo desespero de pensar que os filhos poderiam estar pecando contra Deus. Isso me faz pensar um pouco. Isso é salutar? Isso é simplesmente a atitude de um homem santo, de um homem que anda em santidade? Meu coração está inclinado a achar que sim. Mas por outro lado, talvez não fosse essa também uma atitude egoísta de Jó. Afinal de contas, nós sabemos que os filhos são herança do Senhor. Será que Jó estava querendo preservar e cuidar realmente dos filhos? Ou seria aquele cuidado excessivo que muitos de nós, como pais, nós temos? Quem é pai aqui faz assim. Será que nós não temos muitas das vezes atitudes muito possessivas e egoístas nos cuidados com os nossos filhos? Será que às vezes a gente não acha que pode fazer e simplesmente vai e faz? E quando a gente faz, muitas das vezes toma o lugar de Deus para aquilo que Deus está querendo operar? Será que eu não acho, muitas das vezes, quando eu quero proteger os meus filhos demais, será que eu não consigo enxergar que eu posso estar prejudicando o amadurecimento, o crescimento deles? Porque nós somos pais assim. Somos pais zelosos. Mas o zelo em excesso também atrapalha na criação dos nossos filhos. E hoje, aquilo que você entende que está suprindo, aquilo que você entende que está protegendo, pode trazer na tua vida consequências muito sérias lá na frente. Porque seu filho, a sua filha, nunca aprendeu, ou nunca vai aprender, se você não deixar, como se portar, como verdadeiramente vencer as dificuldades, as adversidades dessa vida. Então, quando nós escolhemos Jó para nos trazer como exemplo, a gente precisa estar atento, muito mais do que o sofrimento, muito mais do que a fidelidade de Jó. É bem verdade, estar do lado de uma mulher rixosa, é bem verdade que estar do lado de uma mulher que não consegue enxergar as circunstâncias deve ter sido muito desmotivador para a vida dele. Realmente deve ter sido muito desmotivador. Mas quantas vezes, eu não estou aqui para julgar Jó, até porque a Bíblia não fala isso, mas quantas vezes Jó sentou e conversou com a sua esposa a respeito de coisas da sua vida, dia a dia, algo que poderia estar fortalecendo esse relacionamento? Será que Jó não era que nem os homens modernos de hoje, que acham que pelo simples fato de estarem trabalhando, pagando as contas em casa, dando um duro o dia todo, chegando cansado, já estão fazendo tudo o que precisavam fazer? Será que a esposa de Jó estava tendo a devida atenção e estava sendo informada devidamente da situação?
Será que ao longo de sua vida de casado, ele desenvolveu com ela essa cumplicidade, para que ela pudesse entender de imediato que a única solução para ela era ser uma com ele? Como a palavra de Deus nos ensina, ser uma só carne. Queridos, uma só carne é muito mais do que a gente pode imaginar. É muito mais do que dois corpos juntos, compartilhando um com o outro. É muita cumplicidade. É chorar junto, é se alegrar junto, é estar verdadeiramente junto, pronto para apoiar e não para acusar. A acusação o diabo já estava fazendo um monte. Então essas coisas me trazem no coração, me trazem à memória, e eu procuro entender qual aquela situação que Jó estava vivendo. Reparem bem que Jó ainda diz, né? Ele ao menos ainda tinha a visão de Deus. Ele ao menos ainda tinha bem claro no seu coração quem era Deus na sua vida. E ele repreendeu aquela mulher quando mandou que amaldiçoasse Deus e morresse. Ele repreendeu ali na hora. E essa repreensão e esse posicionamento de Jó protegeu a vida dessa mulher. Sim, porque nós vamos ver ao final da história de Jó que Jó foi restituído em tudo, em dobro. Não é assim que a Bíblia fala? Todas as suas riquezas, todos os seus bens foram restituídos em dobro. E os filhos de Jó foram restituídos em dobro? Na mesma quantidade. Jó tinha quantos filhos? E quantos foram restituídos? 10 filhos foram restituídos. Você já parou para pensar nisso? Por que todos os bens foram restituídos em dobro? Ou seja, Jó ficou duplamente mais rico do que era, mas os filhos foram restituídos na mesma quantidade. Eu explico para você. Os bens temporais, os bens dessa terra, os bens que você nesse momento aí pode estar entristecido e se lamentando de ter perdido, Deus vai te restituir em dobro. Em dobro, através da tua fidelidade, porque Jó foi fiel. Jó se manteve fiel. E se você se manter fiel, se mantiver fiel, o Senhor vai te restituir em dobro. Agora, os filhos são heranças eternas. São heranças eternas. Deus vai restituir na mesma proporção, porque essa você não perde. Essa você não perde. Filhos são herança do Senhor. E quando você para pensar o que é uma herança, se você entender o que é de fato uma herança, você vai entender que você deve cuidar do seu filho, protegê-lo quando tiver que proteger, mas nunca queira ser Deus na vida deles. Porque, em primeiro lugar, você não tem um braço para isso, você não tem capacidade para isso. Segundo, quando a Bíblia diz que são heranças do Senhor, vamos entender como é que funciona? Quem recebe uma herança, recebe de quem? De alguém. Concorda? No nosso caso, do pai. Mas quem recebe, recebe de alguém. E é uma herança porque pertenceu a alguém e agora você está usufruindo dela. Mas a vida passa, você cuida daquela herança. Ou ela se multiplica ou ela se mantém. E um dia quem passa é você. E aquela herança que você recebeu vai ser herança de quem? De outro. Não é verdade? Não é verdade? Não passa a ser uma herança de outro? Um dia você vai criar os seus filhos. Um dia, depois de ter criado os seus filhos, eles passam. Eles passam. E eles vão receber a herança deles do Pai. Então ninguém aqui vai levar a herança lá para o caixão, lá para a sepultura, a herança física. Mas as heranças dos nossos filhos, heranças do Senhor, essas são eternas. Essas são eternas. Mas eu quero alertar você, mais uma vez, bater nessa tecla. Porque quando o irmão Nelson está ali, que pode atestar isso para a gente assim, com todas as letras. Quando você entra no presídio, e ele faz esse tipo de trabalho, quando você entra no hospital, no centro de recuperação de drogado, o que mais se ouve, o que mais se
fugiu a palavra. O que se mais comprova, o que mais se comprova é que ali está assim, ó, de filhos de servos de Deus, filhos de crente. Eu falo isso com tristeza, com muita tristeza. Eu tenho certeza que o coração de vocês também fica triste. Mas isso acontece por causa da nossa postura. Isso acontece porque Deus está querendo ensinar a você e a tua família. E você está dizendo, não, seja eu, né? Aqui o paizão acha o seguinte, não, se tiver que acontecer algo de mal, que aconteça comigo. Não é bem assim, querido. Não é bem assim. Eu vou até te dar um exemplo muito rápido e breve. Imagine você, estou falando para os paizão aqui. Imagina você e o seu filho, o seu filhão, tua herança. Imagina vocês dois no deserto e um cantil só de água. Só um cantil de água. 1 litrozinho de água ali. E você e ele no deserto. O que você faz com esse cantil? Hein? Você dá água para o seu filho, né? 90% dos pais fariam isso. 90%. Aí você dá toda a sua água para o seu filho. Você vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo. Vai desviando e morre. Seu filho vai ficar onde? Sozinho no deserto. Eu falei que vocês estavam no deserto. Eu não falei ainda que vocês estavam enfrentando escorpiões e serpentes. Falei apenas que estavam no deserto. E quando os escorpiões e as serpentes chegarem, você que não teve água, desviou e morreu. E o seu filho vai ficar entregue novamente, sozinho, a escorpiões e a serpente. E você não vai estar lá para ajudar ele. Ao ponto que se você dividisse a água com ele, gota a gota, no momento dos escorpiões, no momento das serpentes, você estaria ali lado a lado com ele. E eu quero te dizer, não para te desanimar, mas para te prevenir, que o dia de deserto chega para todos nós. Os escorpiões e as serpentes chegam para todos nós. A diferença é que Deus não nos salvou. O Senhor Jesus não nos comprou para nós sermos picados por escorpiões e serpentes, amém? Ele nos chamou em liberdade para nós pisarmos sim na cabeça das serpentes. O crente não vai para o deserto para ser picado e morto por serpente, amém? Vai para aprender. Vai porque é um tempo determinado por Deus. Agora, esse deserto tem dia e hora para terminar. E quando você sair dele, você vai sair com novos conceitos, com valores de Deus e duplamente fortalecido, amém? Nós falamos aqui sobre a questão dos filhos, sobre a questão da responsabilidade, de não dar aquilo que você tem de uma vez só. Essa palavra é muito profunda. Às vezes a gente quer suprir a necessidade dos nossos filhos a todo custo. Ele chorou. O que você quer? Você quer chocolate quando é pequenininho? Você quer refrigerante, a Coca-Cola? Pô, filhinho, hoje é dia de beber uma 10, não é o dia da Coca-Cola. Mas ele chora e ele insiste em você dar. Então a gente cria uma criança que amanhã vai ser um homem, sem limitações, sem entender aquilo que é permitido e aquilo que não é, a regra daquilo que pode e daquilo que não pode. E uma das coisas que divide também um casal não é só a área financeira, como nós já falamos, mas o ensinamento, a educação dos filhos é algo que também traz contenda ferrenha para dentro de relacionamentos, para dentro da família. Porque o pai diz A, a mãe diz B. O pai diz Z, a mãe diz R. Não se fala uma linguagem onde um respeite a opinião do outro. Ainda que a esposa não esteja concordando com a correção do seu marido, nunca abra sua boca para liberar uma palavra de advertência para ele na frente do seu filho. Jamais faça isso. E se o filho vier queixar-se com você, meu filho, papai teve seu momento de dificuldade. Se você vê que a coisa está muito gritante e não tem como você realmente trazer uma palavra de defesa, você tem que também ponderar com ele, porque ele vai crescer se achando injustiçado, se ele tiver certo. Porque às vezes os filhos estão sendo provocados a ira pelos pais. Às vezes acontece isso. Não é para nenhum jovem aqui ficar feliz da vida, não.
e querer ficar cheio de si. Mas às vezes os pais precisam retomar a posição e corrigir algumas posturas equivocadas. Para isso existe o casal, porque quando eu erro, eu tenho ele para me corrigir, para me alertar. E quando ele erra, tem a mim para alertar ele. E isso faz com que a nossa família se fortaleça. Agora a mulher que não ouve a correção, não ouve a advertência que o marido está dando quando uma colocação dela com o filho está errada. O marido que acha que pode ser permissivo demais com seus filhos. Não, porque ele é homem, ele tem que aprender no mundo mesmo, é lá que ele tem que ir. E a mãe fica quicada de raiva dentro de casa. É um negócio complicado. Como é que de noite vocês vão ter um momento de intimidade, de tranquilidade, até mesmo de oração, a sós, se há entre vocês uma terrível barreira de aço? É complicadíssimo. A gente precisa encontrar o meio termo, o equilíbrio. A gente precisa encontrar a moderação, o autocontrole dentro do lar, nessas questões que são pequenas. E com isso, os pais se dividem na frente do filho e o filho vai só pegando a força. Pega a força dele, daqui a pouco ele vê que o negócio está bom para o lado dele, se ele for para o lado da mãe, aí ele vai lá com a mãe, usa da mãe, né? Usa e abusa, porque eles são muito espertos. Eles sabem como fazer esse jogo, essa manobra. Eles sabem muito bem. Nós temos dois, um de 24 e o outro de 20. Muitas vezes vieram queixar-se comigo, principalmente o mais velho, que meu pai fez assim, assim, assim. E quando o pai estava demasiadamente errado, porque o pai erra e a mãe também, eu ouvia falar: meu filho, vamos esperar um tempo hábil, a hora certa, de conversar com o papai. E depois, então, a gente vai conversar e tudo vai ficar esclarecido. Aí eu ia nele, conversava com ele. Quando ele se sentia à vontade, ele chamava o menino para conversar com o menino. Porque essa tem que ser a nossa conduta. A gente não tem que fechar a porta do diálogo para o nosso filho ir lá para a internet contar para os amiguinhos deles o que eles estão fazendo dentro de casa, o que o pai falou, o que a mãe fez, o que deixou de fazer. Nós temos que ter relacionamento com os nossos filhos de amizade. De dizer para eles: meu filho, olha, eu errei nesse momento aqui, mas eu estou aqui para a gente orar junto, a gente continuar caminhando e prosseguir acertando. Isso não faz você ter menos autoridade com o teu filho. Não faz você ser menos mãe com a sua filha, não faz. Muito pelo contrário, dá crédito, legitima a relação de vocês. O que a gente vê hoje é família onde a mãe, quando ela não é a competente da filha, quando não fica competindo com a filha, ela é rival mesmo. Rival mesmo. A filha não fala com a mãe, ou fala atravessado, olha para a mãe e acha que a mãe é a pior pessoa do mundo, se dá muito bem lá fora nos relacionamentos dele. Claro que todo adolescente tem uma fase difícil mesmo, é natural dos hormônios, essa coisa toda, fica bombardeando eles. É complicado mesmo, não é fácil não. Mas nós precisamos entender que nós temos em Deus estratégias para lidar com essas dificuldades. Jó, ele tinha esse cuidado todo com os filhos dele. Eu não sei, talvez tenha sido por isso que a prova tenha sido tão árdua, de ter perdido os 10 de uma só vez. Mas quando a gente passa por momentos muito terríveis, de perdas, eu não sei se aqui tem alguma mãe que tenha perdido um filho, porque para a viúva, para a esposa, quando ela perde o marido, ou o marido perde a esposa, se dá o nome de viúvo ou viúva. O filho, quando perde o pai ou perde a mãe, ele é chamado de órfão, né? Agora o pai, uma mãe, quando perde um filho, não se tem título para se dar, não se tem palavra para poder mensurar a grandiosidade da dor que deve ser perder um filho, porque esse não é o processo natural da vida. A vida é o processo natural, são os filhos sepultarem seus pais. Quando acontece o contrário, deve ser muito doloroso. E eu imagino a dor que Jó e a sua esposa não sentiram pela perda daqueles filhos todos. Mas se tem uma coisa que eu tenho vivenciado, eu tenho visto, na prática de experiência que eu tenho tido junto com meu esposo, é que em momentos de dificuldade da nossa vida, nos momentos mais terríveis que nós passamos, são momentos onde Deus escolhe para nos fazer viver milagres poderosíssimos, milagres tremendos, aonde nós não viveríamos se a nossa vida tivesse acomodada, vivendo aquela rotina de todo dia a mesma coisa. Então, se alguma coisa na tua casa está em dificuldade, se você está vendo que a coisa está acirrada, o problema está quase te consumindo, não se deixe prensar pelo problema a ponto de você morrer. Não se dobre diante do problema. Aproveite esse momento, se coloque diante do Senhor, porque diante do Senhor nós temos sorte mudada. Diante do Senhor
temos a restituição da honra. Diante do Senhor, o nosso luto, ele é trocado com veste de louvor. Diante do Senhor, nós temos abundância de alegria. Essa é a palavra do nosso Deus. Independente da postura e do caminho que seu filho esteja andando ou sua filha, Deus tem um caminho eterno para ele. Deus tem uma porta de salvação. Ainda que haja calamidade, todos os dias uma notícia ruim, você fica sabendo que ele está com uma companhia que não devia, você fica sabendo que ele está indo por um caminho de vício. Todo dia chega uma notícia na tua porta, alguém vem te contar, ou você ouve um comentário. Ainda que esteja desse jeito, o Senhor nos diz que nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. Então nós temos que continuar lutando, acreditando, perseverando para vivermos o milagre. Eu quero citar de uma mulher aqui. Já vou te dar a palavra, tá bom? Eu falo um pouquinho, mas é da nossa natureza, né? Eu quero falar de uma mulher aqui chamada Joquebede. Uma mulher que estava vivendo uma realidade de cativeiro. Ela estava no Egito junto com seu marido. Já tinha uma filha e ela engravida de um filho. Naquela época, Faraó deixava com que o povo hebreu se alimentasse uma única vez no dia, para que o povo ficasse fraco e não tivesse condição de ter uma mente fértil, ampla e poderosa para entender que se eles se unissem, eles seriam uma invenção. Ele não deixava com que o povo se alimentasse direito. Se aqui tiver alguém em depressão, deixando de comer, deixando de se alimentar, olha que hoje seja a tua última noite, querida. A última noite que você agiu assim, querido, em nome de Jesus. Porque quando nós nos alimentamos, nós damos condição da nossa mente ficar sã e não nos entregamos diante do problema. Agora, quando a gente se entrega e não se alimenta, a gente vai se enfraquecendo e a nossa vida já não é mais gerenciada por nós. Ela vai para a mão de qualquer um, menos da nossa própria mão ela não fica. Então não vamos ficar com esse negócio de não comer, não. Mulher que gosta de fazer dieta para entrar naquele padrão de beleza que o mundo aí diz que tem que ser, vamos ficar ligando nesse negócio, né? Vamos ficar atenta com esse negócio. Ninguém quer virar uma, né? Ninguém quer ficar muito ali, além do peso, mas vamos respeitar também a nossa natureza. Eu nunca vou ser magra, mas eu posso me segurar para também não ficar muito gorda. Então a gente tem que ter parâmetros equilibrados em todas as coisas. Mas voltando aqui para Joquebede, ela estava naquela situação ali de cativeiro, e Faraó, ele tinha racionado a comida de uma forma terrível, para que o povo ficasse mesmo massacrado por aquele tacão que ele regia, que ele administrava ali o reino dele. E aquela mulher engravidou. Ela ficou grávida. E eu oficiou uma lei, ele mandou um decreto, ele deu uma ordem, que quando as mulheres hebreias tivessem seus filhos, que as parteiras fossem lá, e se fosse menino, que elas, matassem, para que o povo hebreu não continuasse a crescer, para que o povo hebreu ficasse massacrado naquela situação. Aquelas parteiras, elas temeram ao Senhor, e quando ela foi lá fazer o parto, elas não matavam, falaram para o Faraó: olha, elas são as hebreias, elas são muito espertas. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz, a criança já nasceu, já está tudo, não tem como a gente fazer nada. Porque elas temeram ao Senhor, e por isso tiveram um privilégio de honra, foram honradas. Essas duas mulheres, acho que Puá e Zifá, eu acho que o nome delas, está lá em Êxodo, no primeiro capítulo, no segundo capítulo. E essas mulheres, elas não fizeram isso quando elas chegaram ali, elas sentiam o temor de Deus e não matavam as crianças das hebreias. E assim Joquebede teve aquela criança. E a Bíblia diz que essa criança, ela foi gerada e ela nasceu formosa à vista. Era um menino, um lindo menino. Olha, com a nossa mente natural, o nosso raciocínio lógico, tem como uma mulher que come uma vez ao dia, fazendo tijolo, e antes era misturado lá com palha, se eu não me engano, uma coisa dessa assim, um troço assim bem rudimentar mesmo. E trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, era aquela água rala para comer. Teria condição dela gerar um bebê
à vista, não teria condição, não teria como. Porque ela não tinha alimento suficiente para isso. Mas a Bíblia relata que o menino, quando estava com 3 meses, ele já havia crescido, havia ficado tão bonito, um bebê grande, um bebê formoso, vistoso, que já não tinha mais como ela manter ali. Então o que ela fez? Ela pegou um cesto. Eu imagino quantas noites de oração aquela mulher não viveu diante do Senhor, gerando a vida daquele filho, para que aquele filho se mantivesse vivo. E ela pegou o cesto, e a Bíblia conta que ela betumou o cesto por dentro, com betume e pés, para que aquele cesto ficasse impermeável e pudesse ir para o Nilo. E a Bíblia conta toda a trajetória daquele bebê. Mas eu quero me prender ao exemplo de perseverança e de fé que aquela mulher teve. O Nilo nos nossos dias representa o mundo. O Nilo daquela época era cheio de crocodilos, tal qual o mundo hoje está cheio de crocodilos, com uma boca desse tamanho para acompanhar os nossos filhos. Mas ela não temeu os crocodilos do Nilo, porque ela cria que Deus era poderoso para fazer com que as bocas dos crocodilos se mantivessem fechadas. E o betume no cesto disfarçava, confundia, não deixava que ele percebesse, o faro dele percebesse que tinha uma criança dentro daquele cesto. Meu irmão, minha irmã, quando nós damos o que nós temos para nossos filhos, quando a gente ministra os nossos filhos com a nossa vida, quando nós damos um toque daquilo que está na nossa vida para eles, pode ter certeza que ainda que eles vá por caminho de perigo, ainda que eles estejam dentro do Nilo, dentro de cesto, se o cesto foi você que fez, se a vida espiritual dele é você que cuida, tenha certeza que ele não será comida de crocodilo. Não será. Não será. Porque o Senhor há de perseverar em cuidar, em proteger, e fazer ele passar pelos momentos de dificuldade, mas está em bom e lugar seguro. Essa é a confiança que nós temos em Deus. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Então o vale da sombra da morte ele chega, mas nós não precisamos temer, porque o Senhor dos exércitos está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque Ele quem levanta por nós para nos ajudar, é Ele. E aquela mãe teve o prazer de ter aquele filho indo para a casa de Faraó, e ela mesmo amamentou o filho dela, porque a filha de longe olhava e estava vendo quando a filha de Faraó visse, para poder dar um toque. Essa criança, gostou dela, achou bonitinha? Tem uma mulher ali, ó, você pode contratar ela para amamentar esse menino. Olha como é que Deus faz as coisas, gente. Olha como Deus é perfeito e lindo. Ele é tremendo nos seus atos. E para dentro da casa de Faraó, para dar de mamar para o filho dela com a própria mão. Joquebede foi amamentar seu próprio filho dentro do palácio de Faraó. Deus, quando Ele quer abrir caminho para você, não importa as circunstâncias, Ele abre o caminho. Ele faz você ter agenda com o presidente da República, sem ter hora marcada, Ele faz ele te receber. Porque esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, do sobrenatural, e que tudo Ele pode fazer. E dessa forma ela teve alegria também de ver Moisés conduzindo todo aquele povo que estava massacrado lá no Egito, a passos largos em direção à liberdade. Ele foi levantado por Deus dentro daquele ventre. Ele foi sustentado naquelas águas, porque Deus tinha um plano na vida dele, para ele ser chamado de libertador do povo de Deus. Deus tem um plano na vida dos teus filhos. Não desista deles. Não feche a porta para eles. Não feche teu coração para ele. Não deixe de dialogar com ele. Dê a oportunidade sempre, porque esse é o nosso papel, de abraçar os nossos filhos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, que está aqui em cima conosco. E queria deixar para a amada igreja um último recadinho. Um recado que eu creio vem do coração de Deus para o teu coração. Na vida de Jó, que estavam ali, inclusive com ele, nos momentos difíceis. Muitas das vezes nos faltam esses amigos.
Hoje em dia está cada vez mais difícil nós termos verdadeiros amigos. Mas ainda existe. Ainda existe. E uma das mentiras de Satanás é justamente essa. Dizer que ninguém vai ser teu amigo, ninguém vai querer se interessar pelo seu problema. Mas ainda existe. Ainda existem pessoas que podem estar contigo ali lado a lado, te dando bons conselhos. Os amigos de Jó, todos eles mostravam uma característica. E aí eu quero chamar a atenção para isso. Eles eram profundos conhecedores dos atos, profundos conhecedores da forma de Deus agir, e estavam sempre incentivando a Jó a buscar a presença do Senhor. Esses são amigos verdadeiros. Só isso já bastaria para consolar o teu coração, se você estiver passando em meio a uma dificuldade como essa. Mas eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus mais uma coisinha, a última dessa noite. Todos aqueles amigos, por mais conhecimento que tinham de Deus, por melhores conselhos que pudessem dar e deram a Jó, tem uma coisinha que nenhum daqueles amigos, nem eu, nem você, nenhum dos pastores aqui presentes, uma coisinha só, eles não tinham: conhecimento da profundidade do coração de Deus, do que Ele tem separado e preparado para te abençoar. Só cavando, irmão, só buscando mesmo, só se humilhando, é que Deus vai abrir o seu coração e vai dizer o que Ele tem para te abençoar. Todos estavam certos nos seus julgamentos, todos os amigos estavam certos nos seus conselhos, mas o que Deus tinha para a vida de Jó era muito maior. Aleluia! E eu quero te dizer essa noite: olha, está difícil, está complicado, busca no coração de Deus, porque o que Ele tem no coração dele para a tua vida é maior do que você possa imaginar, né? Tenha uma aliança com o Senhor, tenha uma aliança com Deus, ofereça a Ele o teu louvor, a tua adoração, ofereça a Ele uma vida de santidade. O Senhor, isso eu posso falar com todo o meu coração, jamais vai te decepcionar. Amém? Nós queríamos louvar o hino, por favor. Enquanto nós vamos louvar, enquanto o Ministério do Louvor vai estar ministrando essa canção aos nossos corações, eu queria que você desse um passo de fé. As famílias que estivessem com algum tipo de dificuldade, seja ela qual for, não importa se a tua dificuldade é pequenininha, é grandona, não importa. Se você sentir no seu coração verdadeiramente, você vai colocar ela diante de Deus, essa dificuldade. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelo resgate que Deus já iniciou.
sacerdote, aonde, Senhor, o teu filho, muitas das vezes, Senhor, conduziu de maneira brilhante, conduziu de maneira correta a vida espiritual dessa família, mas que por um motivo ou outro, Senhor, fraquejou na fé. Ó Jesus, Senhor, ele está hoje vivendo uma vida, Senhor, uma vida perversa, Senhor, uma vida de promiscuidade, uma vida de pecado. Senhor, é impossível, Deus, é impossível, Senhor, para aquele que experimentou da tua presença, do teu amor, do teu cuidado, do teu poder. É impossível que não sinta falta, Senhor, de estar na tua presença. E aonde quer que esteja esse homem agora, Deus, começa a incomodá-lo, Pai. Começa, Senhor, a tocar no seu coração. Faça com que ele sinta, Senhor, sede de ti, sede de ti, sede de ti, Deus. Senhor, é dia de resgate, é noite de resgate, e nós profetizamos o resgate desta vida hoje, Deus. Aleluia. Senhor, se a tua filha, se ela está aqui, Senhor, e tem perdido a visão, Senhor, se ela tem andado desesperançosa, Deus, olhando para as circunstâncias e chegando a crer verdadeiramente que não tem jeito, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, tem jeito sim, para Deus não há um plano B, o Senhor volta ao plano original, e Ele faz com que o homem entenda e veja onde foi que ele tropeçou e caiu, volte lá e se arrependa, que haja arrependimento nessa noite, Deus, que haja arrependimento nesta noite, Senhor. Senhor, porque nós cremos, verdadeiramente nós cremos, que o Senhor está presente aqui neste lugar. E o Senhor recolheu, Senhor, as orações, recolheu as petições de cada família aqui presente, Deus. E eu creio num Deus que não deixa nenhum filho sem resposta. Eu creio num Deus, eu creio num Deus, eu creio num Deus que não deixa o filho sem resposta, Senhor. E os meus vão entrando por essa porta, Senhor, os filhos resgatados, famílias restauradas, entrando de mãos dadas aqui neste santuário, para a honra e glória do teu nome, Pai. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre essas famílias. Estende as tuas mãos, Senhor, e unge, Senhor, essa aliança que foi proposta contigo nesta noite, porque nós sabemos que tu és um Deus que jamais quebrou uma aliança. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. A igreja pode sentar. Observem que tudo começa na família e tudo termina na família. Essa noite eu fui muito abençoado, porque durante esse tempo todo, nos louvores, na ministração da palavra, eu senti tremendamente a presença de Deus aqui nesse lugar. O interessante é que não é só a presença de Deus, mas o mais interessante que Deus colocou no meu coração é o cuidado e o zelo de Deus sobre famílias aqui nesse lugar. A sua família é alvo de Deus. A sua família é alvo dos cuidados de Deus. Mas aquilo que compete a Deus fazer, irmãos, Ele vai fazer. Deus tem toda a autoridade para realizar qualquer
Mas o que compete você a fazer, Deus não vai fazer por você. Nós temos nosso papel como família. Precisamos valorizar a nossa família, precisamos amar a nossa família, precisamos beijar nossas esposas, precisamos beijar os nossos filhos, precisamos conversar com eles. Houve uma grande manifestação de Deus através dessa palavra que foi liberada para nossas famílias. Houve uma unção tremenda de Deus sobre esse lugar e sobre famílias aqui, porque a igreja é composta de famílias. E uma igreja fraca é porque ele é composto de famílias fracas. Mas uma igreja forte, nós entendemos que ela é realmente formada de famílias fortificadas e capacitadas. Fabinho falou uma coisa interessante aqui quando começou o culto. Ele falou que, olha, que o culto não acabe na hora que terminar o nosso culto, mas aquilo que vocês receberam nessa noite de Deus, esse culto de adoração, de exaltação, Senhor, possa continuar como vocês querem na casa de vocês, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Receber de Deus e guardar nas tábuas do nosso coração, porque você é importante para Deus. A sua família é importante para Deus. Uma vez eu ouvi um determinado grupo, eu era pastor dessa igreja, e eu sempre me coloquei como um pastor que trabalha com famílias. Trabalha 10 anos com famílias, orando pelas famílias, lutando pelas famílias, como o pastor Lemos, como a pastora Rosana. É ministério, irmãos. Mas uma vez fala para mim assim: pastor, a nossa igreja não se interessa por um pastor de família, nós queremos um pastor missionário, nós queremos um pastor evangelista. Então, o que adianta um pastor missionário, um pastor com visão evangelista, se ainda não vamos trabalhar com famílias? Porque famílias são destruídas, estão destruídas. Que bom vocês estarem aqui. Vocês estão no lugar certo e adorando um Deus tremendo. Que constantemente vocês possam clamar a misericórdia de Deus na vida de vocês e na família de vocês. Nós passamos aqui quase 2 horas aqui. Nós passamos debaixo da unção de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Enquanto nós estamos sozinhos, nós não somos igreja. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando eu me uno com você, com vocês, quando nós nos unimos, nós nos tornamos igreja. E a igreja foi fincada nesse mundo para vencer, para alcançar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e ser amada por Deus. Fala para o teu irmão, você é amado por Deus plenamente. Aleluia. Eu queria te fazer, talvez tenha alguém aqui que gostaria de colocar o seu coração diante do Senhor. Quem sabe você é uma pessoa que não faz parte de nenhuma membresia, de nenhuma igreja, e você sente essa necessidade de colocar o seu coração e o coração da sua família nas mãos do Senhor. Quem sabe você entrou por essas portas aqui
e sentiu algo extraordinário, um milagre de Deus na tua vida, e você quer colocar o seu coração agora diante do Senhor. Você quer dizer: Senhor, venha na minha vida, venha no meu coração. Eu quero entregar o meu coração para ti, Senhor. Eu quero entregar a minha família aos teus cuidados, Senhor. Alguém aqui nessa noite que não faz parte de nenhuma membresia aqui, nenhuma igreja, mas se gostaria de colocar o seu coração diante do Senhor, entregar sua vida ao Senhor. Porque sabe, você já pertenceu a alguma família evangélica, mas você está longe dos propósitos do Senhor, e você quer agora retornar àquele antigo propósito, restaurar aquela aliança que um dia foi quebrada. Eu gostaria nessa noite de aceitar Jesus. Alguém aqui? Todos salvos, todos remidos, todos lavados. Que bom, queridos. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode aplaudir o Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Não deixe de dar um abraço bem gostoso do teu irmão, e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor.